Hoje não era para ser eu, né? Era a Luísa, mas teve uns problemas aí, ela não pôde. E eu não tive tempo de preparar nada, porque nós ficamos sabendo isso praticamente ontem, já no finzinho da tarde, né? Então como a gente vai estar fazendo, a partir do ano que vem, um estudo das obras de André Luiz, todo sábado, a partir das 4h30 da tarde até às 6, a gente vai estar estudando as obras de André Luiz. Desde o primeiro, né? Nosso Lar, até o 13º. São livros assim que trazem um mundo espiritual, que apresentam um mundo espiritual para nós aqui encarnados. E são obras assim muito importantes, porque André Luiz, ele não fala dos espíritos de luz, dos espíritos superiores, porque não adianta falar para a gente não entende nada não, né? Eles estão muito além de nós, né? Mas ele nos fala dos espíritos como nós. E é por isso que é importante, porque nós vamos enfrentar. Eu posso dar uma notícia para a turma aqui? Depois da morte, todo mundo vai enfrentar a mesma coisa e todo mundo vai morrer, né? Então depois da morte nós vamos enfrentar esse caminho. Então o que eu queria passar para vocês é, assim, Emmanuel, em todas as 13 obras, quem faz o prefácio é o benfeitor Emmanuel, né? E onde o Emmanuel põe a mão, a coisa fica elevada, fica substanciosa. Então, Emmanuel, eu vou pegar o prefácio do 5º livro da série, que é o livro No Mundo Maior, que ele trata exatamente dessa viagem que todos vamos fazer. A qualquer momento, tomara que demore muito para todo mundo aqui, mas nós vamos fazer essa viagem, né? Então, que a gente se prepare para ela, é o mais interessante. Então, eu quero apresentar um mundo espiritual para vocês, baseado na obra de André Luiz, né? E no primeiro livro, que é o Nosso Lar, o Emmanuel, no último parágrafo do prefácio, ele fala assim, ó: guarde a experiência dele, né, de André Luiz, né, no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, qualquer um, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. E que em nosso campo doutrinário, dentro do Espiritismo, né, precisamos em verdade do Espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Ou seja, o que nós precisamos é nos conscientizarmos, todos nós, de que somos espíritos imortais. A gente repete isso toda vez aqui, mas presta atenção, todo mundo vive como se não fosse morrer nunca. E pior ainda, não tem um pavor, acho que dá azar, não sei, falar de morte. Falar, não passa
passa, não é que é? Bate na madeira, né? Se não tem madeira, sai correndo procurando. E a única coisa que é certa, depois que você nasceu, é que você vai morrer. Né? Então, Emmanuel vai, agora nesse livro, No Mundo Maior, ele vai começar, eu vou ler uma parte do prefácio, e eu acho que vai dar para vocês entenderem o que eu quero falar. Então, o prefácio chama Na Jornada Evolutiva. Jornada é uma viagem, vamos pensar assim, né? Uma jornada diária de serviço, 8 horas de serviço por dia no Brasil. Né? Uma jornada, então, é uma coisa completa. Uma viagem, um tempo determinado, mas que completa um dia de serviço, um dia, uma viagem, seja o que for. Então, o título já é sugestivo, né? Depois ele começa assim, ó. Dos 4 cantos da terra, diariamente partem viajores humanos, aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos. Procedem das metrópoles, das vilas e dos campos. Começou aqui dizendo assim, ó, todo mundo vai morrer. E ó, toda hora, a todo minuto desse exato momento, tem milhares de pessoas desencarnando. E quem são essas pessoas? Pessoas como nós, que moram num sítio, numa favela, num palácio, numa cidade, numa metrópole, numa cidadezinha pequena do interior. Tem gente morrendo a todo dia. Pessoas muito distintas, diferentes umas das outras. E, no entanto, todas vão para o plano espiritual. Então, aqui a gente já começa a pensar. Como seria a vida depois da morte? Os católicos acham que é ou um céu de beatitude, então aquele gramado verde, né? Lembra daquela, teve uma novela que passava, muito antiga? Como óbvio, tem uma saga. Era um gramadão, assim, todo mundo de lençol branco andando, né? De roupa branca, né? A gente pensa em alguém tocando harpa, né, Vanessa? Harpa. Nunca puseram um piano, sempre harpa, né? Então a gente imagina, quiseram assim, definir o céu como essa situação. E o inferno, a gente escuta falar, porque ninguém vai para o inferno, né? Ninguém vai, pode ver. Você pode fazer tudo errado, mas no fundo, você não quer ir para o inferno. Aqui você quer aproveitar ao máximo, mas para o inferno você não quer ir. Então o inferno é um lugar lá quente, que tem fogo, mas ninguém vai. Pouco conhecido, né? Então veja, essa é a nossa ideia, né? Agora vamos pensar, pessoas diferentes, de estratos sociais diferentes, de culturas diferentes, com conhecimentos, uns mais, outros menos, indo todos para o mesmo lugar. Se for um lugar rústico, aqueles mais sofisticados não vão se sentir bem. Vai ser um céu chato, meio um céu assim, tosco. Se for um lugar muito sofisticado, os simples, aqueles que estavam acostumados com uma vida mais rude, também não vão se sentir assim diminuídos. Nossa, aqui eu não me sinto bem. Esse céu é meio complicado, concorda comigo? Esse plano espiritual, agora nós somos espíritas, agora é plano espiritual. Então, ele já começa aqui a falar que a gente, apesar de não gostar de pensar nisso, tem que começar a pensar, né? Porque todos nós, nascendo no Brasil, no Iraque, onde toda hora tem bomba estourando, em Israel, a gente vai desencarnar, né? Aí continua Emmanuel. Raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. De fato, né? Todo mundo tem uma vida marromena, né? Vai que vai, ninguém é muito. A maioria constitui-se de menores de espírito. É um termo meio pesado, né?
a gente fala assim, ele é menor de idade, ele não tem responsabilidade, é menor de idade, né? Menos de 18 anos. Ele chama de menores de espírito, em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. Ou seja, todos nós estamos aqui em busca de galgar no extrato social, né? Quem é professor quer ser diretor, quem é engenheiro quer ser o dono do setor, o chefe do setor, e todo mundo quer evoluir na parte material, né? Na vida técnica, profissional, né? E é o que a maioria das pessoas está fazendo mesmo, né? Mas o Emmanuel, ele fala assim, não chegaram a ser homens completos. Aí eu achei que ele chutou pesado, sabe? Que não chegaram a ser homens completos. Mas aí eu fiquei pensando e falei assim, é verdade, todos nós queremos ser realmente seres humanos, sabe assim, na acepção da palavra. Mas vamos ser sinceros, olha um extrato qualquer da nossa sociedade, vai agora, por exemplo, está tendo aí negócio da política, um agride o outro. Se tem, por exemplo, um jogo de futebol, o time que perde, a torcida invade, briga, bate até no jogador do time dele, ou briga entre a torcida. Nós estamos muito mais perto da selvageria, né? Do início, da primitividade, do que realmente somos seres humanos. E olha, quem está falando isso não sou eu, é o Emmanuel, tá? Então vamos ouvir, certo? Vamos ter ouvido de ouvir, porque Emmanuel não é qualquer espírito, ele é um espírito superior, é um dos espíritos da codificação, hein? Tem texto dele no Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre o egoísmo. Então, nós ainda não somos seres humanos completos. E é duro admitir isso, hein? O nosso orgulho é muito difícil admitir. Mas nós estamos realmente bastante distantes dessa humanidade que nós desejamos, né? Nós estamos, então, como ele diz aqui, à procura de humanidade. À procura. Mas não estamos ainda, não atingimos esse estágio. No livro Roteiro, o Emmanuel fala assim, que a mesma distância que separa um cão de nós é a distância que nos separa dos anjos. Você gostaria de ser comparado a um cachorro? Alguém gostaria? Foi tratado que nem um cachorro, né? Ninguém gosta, né? E no entanto, o Emmanuel fala assim, a distância que nos separa, nós, seres humanos aqui, de um animal, um cachorro, é a mesma que nos separa dos anjos. Os anjos são os espíritos puros, né? Na linguagem espírita. Então, é preciso que a gente reflita bastante, que nós estamos mesmo numa jornada evolutiva, com certeza, mas nós somos ainda menores de espírito, como ele disse no início. Ou seja, somos aí, olha para uma criança aí, vou falar de um adolescente de 14 anos, ele fala você não sabe o que você fala, né? Mais para frente você vai saber, viu? Então é assim que um espírito superior trata a gente. Emmanuel está falando isso para a gente, né? Aí continua o Emmanuel. Atravessaram o mare magnum, ele usa um termo em latim. Mare magnum é o oceano comum, o mar comum, sabe assim, onde todo mundo vai, né? Onde está todo mundo no mesmo barco, é ali. Atravessaram o mare magnum da humanidade em contínua experimentação. Ou seja, nós ainda estamos naquela situação de tentativa e erro. Faz uma coisa certa, faz 9 erradas. A gente ainda tem uma certa dificuldade, a gente sabe o que é certo já. Nós sabemos o que é certo. Porque está aqui dentro, está aqui dentro. Mas a gente não faz o que é certo. A gente está muito ainda apegado às nossas sensações.
Quer ver uma coisa? Não vai longe. Eu vou um exemplo bem simples. Quantos pessoas que têm uma propensão, já está começando a diabetes, ou diabetes, né? Não deixa de comer um docinho. Sabe que está fazendo mal, mas não deixa de comer, né? Por quê? Porque ainda nós estamos apegados às sensações, aos instintos primitivos. Por isso que é difícil, a gente fica nesse jogo de acerto e erro, muito mais de erros do que de acerto. E por que a gente faz isso? Vocês já pensaram? É porque a gente acha que não vai ter consequência. Um pouquinho só. Só isso pode. Só hoje, amanhã não faço. Regime, não é assim? Semana que vem eu começo, o ano que vem eu começo. E a gente vai empurrando com a barriga a resolução dos nossos problemas, dos nossos dificuldades. A gente, tipo assim, a gente mesmo sabendo que algo é errado, a gente não deixa de fazer. Só um pouquinho. Mas aí o Emmanuel então continua. Muitas vezes acomodaram-se com os vícios. É verdade, não é verdade? Acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demorando voluntariamente. Ele está falando dos que desencarnaram, não lembra? Começou, diariamente sobe um monte de gente. Sobe ou desce, não sei. Vai um monte de gente para o plano da morte, ele falou, né? Então, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez, ele fala. Somos nós, hein? Apesar disso, porém, quase sempre se atribuíam a indébita condição de eleitos da providência. Na hora do vamos ver, Deus é bonzinho, não é bonzinho? Deus não perdoa tudo? Chega lá, São Pedro, fala, São Pedro, mas vai me deixar na porta por causa dessa coisica aqui? Passa. Vai. Nós somos espírita? Na outra eu conserto. Quando eu voltar, eu conserto. Fica tranquilo. Né? Não é assim que a gente faz. Nessa encarnação aqui não deu para resolver, mas na outra você tem 30 anos. Nessa encarnação não deu mais. Mas falta pelo menos mais 30, vai. Tenta. E a gente faz isso, né? Então a gente se considera especial. Pode ver. Né? A gente acreditou que se na hora da morte o padre desse a extrema unção, né? Ou o pastor fizesse uma oração, ou mesmo depois da morte, alguém fosse encomendar o corpo, está encomendado, né? Vai embora. Né? Esse vai para o céu já, porque o padre encomendou. Né? Encomendou lá, vocês recebam aí, porque é ordem minha, viu? Eu estou assinando embaixo aqui. A gente acredita que é possível essas coisas. Na hora da morte se arrepende, pede perdão e tudo está solucionado. A gente não quer saber de compromisso quando está aqui. A gente quer curtir. Né? E aí complica. Então, se atribuem a indébita condição de eleitos da providência e cristalizados em tal suposição. Cristalizado é endurecido, formou um cristal, ou seja, estava solvido em alguma coisa, se cristalizou, fechou, estava fechado naquilo lá. Né? Cristalizados em tal suposição, aplicavam a justiça ao próximo, sem se compenetrarem das próprias faltas. O Emmanuel está falando não é da média, é da grande média das pessoas que estão desencarnando. Veja, nós estamos aqui por um objetivo, todos nós. Nós não encarnamos para passar, tomara que seja 90 anos, aqui. Assim, para comer, beber, procriar. Não foi para isso. A gente veio com um objetivo. Cada um, quando reencarnou, sabia por que estava reencarnando. Assumiu compromissos do outro lado. Compromissos com pessoas que iriam reencarnar, que já haviam reencarnado, ou com aqueles que ficaram velando por nós. E a gente acha que quando chega aqui por esquecer, não tem mais compromisso nenhum. Então, se a gente não tem um rumo, não tem um objetivo, a gente está como um barco à deriva, não é? Solta um barco no meio do mar, sem remo, sem nada, sem motor, fica lá.
um barco à deriva. É assim que nós ficamos. Aí o Emmanuel continua, né? Ele falou assim, ó, sem se compenetrarem das próprias faltas, esperando um paraíso de graças para si e um inferno de interno tormento para os outros. Os outros eram, eu não era. Eu sou, porque eu sempre acho justificativa porque eu faço. Vocês perceberam? Eu encontro argumentos para justificar atitudes horríveis da minha parte. Mas do outro eu sou um julgador inflexível. Tem cabimento para fazer uma coisa dessa? Por quê? Porque eu conheço os motivos que me levaram a agir daquela forma. Então eu justifico. Mas eu não sou capaz de conhecer os motivos que levaram outra pessoa a agir daquela forma. Por isso que eu condeno, né? E a gente se esquece que Jesus falou para não julgar, né? Então, esperando um paraíso de graças para si, o inferno de interno tormento para os outros. Quando perdidos nos intricados meandros do materialismo cego, ficavam sem justificativa, acreditavam, né? Sem justificativa, que no túmulo se lhes encerraria a memória. Então, aqueles que são materialistas, que não acreditam em mais nada, além da vida física, bom, esses daí fazem o que querem, porque a hora que morrer, não vai acabar tudo, né? Então, chega do outro lado, leva um susto. E, se filiados a escolas religiosas, ou seja, se tem uma religião, não é religiosidade, é religião, né? Quem é filiado a uma escola religiosa, ele pode ser só filiado ou ele pode ter religiosidade, que é muito além, é muito mais, né? Só ser filiado, sou cristão espírita, sou cristão católico, cristão protestante, é só um título, tá? Então, e se filiados a escolas religiosas, raros, excetuados, ou seja, muito poucos, contavam levianos e inconsequentes com privilégios que jamais nada fizeram por merecer. E é verdade, né? Tem gente que porque acha que vem ao centro espírita tomar passe, não é trabalhar, não, toma passe, viu? Já está cumprindo, porque ia uma vez na missa, agora vem uma vez do centro espírita e está zerado com Deus. Estou aqui dizendo, Senhor, de agora em diante, tá na jaca. Só sexta-feira que vem aqui no Dourado, né? No centro. E não é assim, não é assim. Religiosidade é uma intensa vivência da ética, da moral, né? A moral do Cristo para nós que somos cristãos. E nós estamos longe de viver dessa forma, vamos ser sinceros, né? Então aí a irmã nos faz uma pergunta na continuação. Onde albergar a estranha e infinita caravana? Vou dar uma tarefa. Imagina, só imagina. Morreu. Todo mundo vai morrer aqui hoje. E cada um de vocês vai receber uma instrução. Vocês vão, só no dia de amanhã, morreram hoje, hein? No dia de amanhã, vocês vão ficar na porta do plano espiritual, né, no lugar de São Pedro, né? E vocês vão orientar para onde vai um, para onde vai outro, para onde vai outro. Só um dia. Vocês conseguem imaginar como seria difícil? Eu preciso conversar pelo menos 1 hora com a Raquel para conhecer ela um pouco. Então você vai para lá, ó. Mas aí, já formou uma fila de 10. Eu converso mais 1 hora com a Vanessa, consigo indicar certo, mas a fila está com 40. Aí já não dá mais. Aí eu vou, né? Não sei como fazer. Não sei. Então, percebe que essa ideia de ter alguém coordenando a nossa chegada é meio criança, né? Meio pueril, né? Infantil demais. Não é assim, né? Então, pensa nisso. Né? Tem alguém indicando para onde você vai? Não, não tem. Né? E para onde que eu vou então? O Emmanuel continua aqui, ó. Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagem tão diversas? Né? Todo mundo é bonzinho, mas um veio da Espanha, outro veio da África, outro veio do Brasil. O espanhol está acostumado com um tipo de vida.
O africano é outro. Todo mundo é bonzinho e merece um bom lugar. Tá certo, merece um bom lugar. Mas o que é um bom lugar para o africano, para o espanhol e para nós? São lugares diferentes, não são? São. Né? São bons lugares, são, mas são lugares diferentes. Por exemplo, para quem gosta de pão de queijo, porque é mineiro, ele queria ir para um lugar onde tenha pão de queijo. Já o espanhol gostaria de uma paella, não é? Não sei lá, vamos, né? O italiano gostaria de uma macaronada. São lugares diferentes. Ele não ia ficar bem. Sabe? Todo mundo num lugar só, com o mesmo padrão de comportamento lá do outro lado. Então a gente começa a imaginar como é o plano espiritual. Né? André Luiz vai descrever isso com muita qualidade. O plano espiritual é exatamente igual ao plano material. Ou seja, próximo de cada cidade, vamos pensar assim, de cada existe uma colônia espiritual compatível com aquela cidade. Né? Vocês já imaginaram um chinês desencarnando, indo para Nova York? Né? Na cidade de Nova York? É tudo diferente para ele. Os dois, o chinês mora em Pequim, cidade grande. O americano mora em Nova York. Mas são culturas totalmente diferentes. Não dá para... Né? Imagina São Pedro. São Pedro falaria em que língua com esse pessoal? Vocês já pensaram nisso? Você está complicando. São Pedro falava em aramaico. Né? O tempo que ele viveu era aramaico. Não se fala mais essa língua e se fala, mudou muito hoje, né? Pensou São Pedro conversar com o chinês, com o português, com o italiano, com o americano? Ia ser complicado. Então não é assim que funciona. Existe no plano espiritual um lugar compatível com a vida que eu levo aqui. Isso no sentido de todo mundo de um nível assim de ética, moral, mais ou menos, mas também aqueles que não têm moral nem ética. Onde eles vão? Se acha que eles vão ficar bem junto de um pessoal que não faz... O cara gosta de como é que chama lá, de essa bateção que tem forte agora aí, funk. Adianta por ele escutando música clássica. Tá. Né? Todo mundo gosta de música clássica, mas ele não vai gostar. Um dia ele aceita, no terceiro, olha, isso aqui é um saco. Não quero ficar aqui. Então veja, existem regiões do plano espiritual idênticas à do plano físico. Né? Para onde nós vamos? Então, a gente vai por identidade, por afinidade de pensamentos, de gosto. É isso. A gente vai aonde a gente se sinta bem. Né? Por isso que quem gosta de bagunça vai para um lugar onde tem a bagunça. Quem gosta de serenidade, de calma, vai para um lugar onde tem a calma. Esse é o plano espiritual. Né? E então a gente pode assim, pensar que próximo a cada região, eu não vou chamar de cada cidade, porque seria muito, sim, esquadrejar muito o negócio, né? Delimitar demais. Mas próximo, vamos supor, região de Dourado, São Carlos, mais ou menos igual, cidade não é tão grande, pode ter uma colônia só. Mas já quem mora em São Paulo é uma colônia diferente, porque o movimento, a agitação é outra. Né? Então, existem colônias espirituais nas grandes cidades e algumas outras no entorno, para as pessoas que têm um comportamento, uma vida aqui mais calma, mais serena, né? Então, nessa obra de André Luiz, ele vai detalhar como é o mundo espiritual. E eu estou fazendo isso, vocês perceberam que estou fazendo uma propaganda aqui do estudo, né? O lance é fazer uma propaganda para que todo mundo venha, o ano que vem no estudo. Né? Então, ele vai detalhar como é o plano espiritual em situações de, sim, para o espírito que desencarna bem, com moralidade, mas também por aqueles que desencarnam em situações mais difíceis. Para os enfermos, por exemplo, se eu desencarnei aqui enfermo, eu chego lá cheio de saúde, vai ser uma adaptação, né? Não, é lógico que se eu desencarnei aqui com, por exemplo, como é que chama? Um rápido lá, um AVC, um infarto, né?
eu vou chegar meio... Mas onde eu estou? O que aconteceu, né? Aí vai se adaptando devagar. Mas vão chegar aqueles que saíram daqui enfermos, bastante enfermos. Eles vão precisar de um tratamento para se adaptar, para recuperarem as energias perispirituais. Então, André Luiz detalha isso assim com bastante clareza, né? E por isso que eu disse que ele não fala de regiões superiores do plano espiritual. Porque eu garanto para vocês, gente, aqui ninguém vai para regiões superiores. Não porque eu estou jogando praga, certo? Não estou jogando praga não. É porque nós, no nosso nível evolutivo, a gente vai ficar muito próximo ainda da Terra, né? Nosso lar é uma colônia próxima da Terra. Nosso lar teve uma briga imensa porque tinha um grupo que queria que tivesse alimentação física praticamente lá. Já eram espíritos, mas teve uma briga. Durou 30 anos a briga no nosso lar. Né? Pode ler, está lá no livro. Eu não estou inventando história não. Né? Então veja, e espíritos assim, que eram ministros de nosso lar na área no Ministério dos Estudos, da Ciência, os cientistas achavam que devia ter alimentação para os desencarnados, recém-desencarnados, mal adaptados ao plano espiritual. Veja, pessoas com intelectualidade elevada, mas não com muita moralidade. Né? Então, André Luiz vai relatar esse dia a dia, essa situação que nós vamos enfrentar. Então, ler a obra, estudar a obra de André Luiz é se preparar para a morte. Sem mau agouro, sabe? Não é o objetivo, né? Mas é muito, muito importante. Tem assim, muito pouco mesmo. Tem acho que eu não lembro, a obra eu acho que eu lembro que se vai se materializar um espírito de uma esfera superior. Em nosso lar, ele chama Asclépios. Então ele vai se materializar para falar para o pessoal. Aí materializa um pergaminho lá, que é um trecho do Evangelho, ele lê e deixa a turma pensar. Então, mas isso é um fato assim, isolado na obra de André Luiz. Na maioria do tempo ele vai estar relatando coisas do dia a dia, coisas que nós vamos enfrentar. Porque são os defeitos que nós levamos daqui, como orgulho, egoísmo, preguiça, falta de vontade de estudar, de crescer, de evoluir, né? E que chega lá, continua do mesmo jeito. Continua. A maioria dos espíritos desencarnados não sabe nem que morreu. É triste falar. Mas uma grande maioria chega aqui no centro espírita dando comunicação e você fala que ele morreu, depois de uma certa... né? Ele não acredita. Mas eu estou me vendo. E é verdade, gente. É verdade. Então não acredita. Então pensemos nisso, né? Quando André Luiz fala dos benfeitores espirituais, ele mostra que quem são os benfeitores? São aqueles que erraram aqui e que no esforço, na busca de repararem os erros, se tornaram espíritos benfeitores. Tem eu acho que é no livro Sexo e Destino, que é o 13º, não 12º livro. Tem um espírito que ele está cuidando de todo mundo. Ele é um benfeitor, no livro todo é ele ajeitando a vida de todo mundo que está encarnado. E no final da aula, vou dar um spoiler aqui. Ele conta que ele é o responsável pelo desvio de todo aquele grupo de personagens. Em várias encarnações, desvio na área do sexo. Por isso que o livro chama Sexo e Destino. Ele foi o responsável pelo desvio de todos aqueles espíritos. Então, ele, hoje, já evolui mais fortalecido, mais equilibrado, está ajudando todo mundo. Então, esses são os benfeitores de André Luiz. Não são espíritos de asa que nunca erraram. Não são. Porque nós estamos numa jornada evolutiva. Ninguém lá, na jornada lá no alto, nasceu puro. Nasceu já pronto. Não. Todo mundo está se formando nas tentativas, nos erros e acertos. No começo, mais errando que acertando. Depois,
começando a acertar, equilibrando, e aí passa a errar menos. Então, a gente pode afirmar que o que nós somos aqui, nós seremos lá. Não tenha dúvida disso. Aqui você é uma pessoa que tem muito pouca dinamismo, não vou falar como vou chamar de muita preguiça, pouco dinamismo, né? Estou virando espírita, né? Pouco dinamismo, né? Chega lá, vai continuar com pouco dinamismo. Ah, quero dormir um pouco. Ai, cansa estudar. Ah, não quero, isso não quero, dá um tempo para mim, né? Aí a gente vê, isso, gente, está na obra de André Luiz, mas as pessoas que trabalham com mediunidade dentro de uma casa espírita convivem com isso o tempo todo. Com esse tipo de espírito, porque são eles que vêm da comunicação. Ou vocês acham que vem aqui só o quê? Só mentor? Mentor passa longe da gente, eles estão só ajudando a gente a ajudar os outros também e se ajudar, né? Então, a única diferença que existe entre nós, aqui que estamos aqui agora, e os desencarnados que estão desencarnando recentemente, é o corpo físico, mais nada. E que para eles é quase igual a isso aqui, né? Pela sua inconsciência. Para mostrar para vocês que essa obra de André Luiz, ela trata de pessoas comuns, tem um caso que eu ouvi uma vez, que o Chico Xavier tinha acabado de... Ele estava em São Paulo, o Chico Xavier vinha em São Paulo fazer tratamento com um médico naquela época, né? Ó, é do livro Entre a Terra e o Céu. E eu vi lá o coisa, é de 1954 o livro, né? O prefácio, é de 1954. Então, ele acabou de psicografar em 1953, por exemplo, né? Vamos pensar assim. Então ele estava aqui, estava na casa de um casal em São Paulo, e ele acabou de psicografar aquele livro, né? Tipo 11h30 da noite, 11h30, meia-noite. Aí ele chegou para o casal e falou assim, 1954, em São Paulo, e dava para sair de carro à noite. Olha, eu queria ir, você sabe onde fica esse bairro tal aqui? Ah, eu sei, Chico, fica do outro lado da cidade. Então, precisava ir lá agora. Naquela época podia sair uma de noite. Mas, Chico, agora? É agora. Ninguém falava não para ele, né? Montou o casal no carro, o Chico foi atrás e foram. Como é que você sabe onde é o bairro? O cara falou pro Chico, né? Não, o bairro eu não sei, o bairro você sabe, não sabe? Não, o bairro eu sei. Então lá eu chego, lá chegando eu encontro o lugar, pode deixar. Se que hora que eles chegaram no bairro, o bairro é esse, Chico. Falei, então agora você vai duas à direita, uma esquerda, direita, esquerda, meia, vai, volta, dá a volta, meia, esquerda. A casa é aqui, pode parar. O casal ficou meio assim, né? O Chico chegou, foi na porta da casa assim, abaixou a cabeça, fez uma oração e foi embora. Voltou. O casal, né? A gente todos nós somos do mínimo esforço, né? Ô Chico, mas para fazer uma prece você fez a gente vir de lá até aqui, isso era 2h da manhã. Sabe o que é, meu filho? Ele falou o marido da mulher lá do casal. Sabe o que é, meu filho? É que essa obra que eu acabei de psicografar, os personagens dela estão nessa casa aqui. Né? Eles estão reencarnando aqui. Então veja, não é obra de fantasia, é obra do dia de pessoas que nasceram em São Paulo em 1954, 1952, certo? Eram esses os personagens do livro. Consegue perceber? Então é gente normal, gente como a gente. Por isso que é interessante que a gente venha a estudar essas obras, porque elas vão dar uma base para a nossa, assim, para a nossa espiritualidade, para que a gente se espiritualize cada vez mais. A gente precisa, todos nós precisamos, né? Para não ficar nesse vai e volta, esse erro, tentativa e erro, a gente precisa descobrir, cada um de nós, por que nós estamos aqui. Por que estamos encarnados no Brasil, estamos no ano de 2020, passando por essa pandemia na cidade de Dourado. Precisamos tentar entender, não é em detalhes, mas nós precisamos saber qual é a nossa missão aqui na Terra.
Missão não, objetivo. Missão é para espírito superior. O nosso objetivo aqui na Terra. Para a gente não ficar achando que é comer uma pizza amanhã à noite. Ou simplesmente, quando chegar em dezembro, fazer uma festa de Natal. É muito mais do que isso, né? Ele vai continuar no prefácio aí. Perante a Suprema Justiça, o malgache é aquele que nasce em Madagascar, né? E o inglês fruem dos mesmos direitos. Você está numa choupana ou está num palácio, ao desencarnar, os direitos são os mesmos, né? Provavelmente, porém, estarão distanciados entre si pela conduta individual. Esse é o interessante, hein? Então, vocês viram o que marca a sua situação no plano espiritual? Não é quem você é, onde você estava, onde você morava. É a sua conduta individual. Um inglês com posses pode ser uma pessoa mais gentil, mais afável. Uma pessoa mais que nasceu na África e que luta ainda com um leão, não dá para ele ser gentil, ele é mais rude. Ele é mais rude. Mas o que vale não é o que ele é externamente, é quem ele é lá dentro. É a sua conduta individual, os seus sentimentos. Então, é isso que Deus avalia. Deus não vai avaliar você pelo que você deixou de fazer. Olha, eu queria tanto ajudar as pessoas, mas eu não tinha dinheiro para ajudar. Tudo bem. Mas você deu, por exemplo, o seu ouvido para escutar uma reclamação de alguém? Você emprestou? Estava bom já. Quem tem 10 milhões pode dar 5. Mas quem não tem nada pode dar o ouvido. Pode dar um bom dia. Tomara que você tenha um final de semana alegre. Isso é a mesma coisa que dá 10 milhões. Para Deus. Não é para quem está recebendo aqui. Mas para Deus é. Então, eles estão distanciados entre si pela conduta individual, diante da lei divina, que distingue invariavelmente a virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade, a verdade e a simulação, a boa vontade e a indiferença. Da contínua peregrinação do sepulcro participam, todavia, santos e malfeitores, homens diligentes e homens preguiçosos. Todo mundo vai morrer, né? Essa é a notícia que não é muito agradável, mas é que, né? Então todos nós vamos morrer, mas o que vai nos diferenciar no plano espiritual é a nossa conduta aqui na Terra, né? Aí Emmanuel fala assim, ó, na continuidade: como avaliar por bitola única recipientes heterogêneos? O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Não existem regras absolutas ou critério único para a gente avaliar todos os seres humanos. Quer ver uma coisa? Uma mãe, né, tem uma criança, ela fala: filho, pega aquele morcego lá para a gente comer à noite. O que vocês fariam com essa mãe? Essa mãe tá louca, não tá? Né? Essa é a conduta de vocês aqui. Na China, né? Qual é a conduta? Filho, pega o morcego, vamos fazer uma sopa. Um gafanhoto. Ai, pizza, joga fora. Essa coisa aqui, né? Lá, vamos assar. É bom. Então veja, condutas diferentes não quer dizer que a pessoa está errada. É que ela, na região que ela vive, né, nos costumes que ela possui, que ela foi criada, aquilo é natural. Então cuidado, né? Por isso que Jesus falou para a gente não julgar, porque nós não sabemos o que ela traz dentro dela, qual é a sua cultura, qual a vida que ela já teve, assim, como ela foi criada. Às vezes a gente fala assim, uma pessoa é meio rude, meio agressiva, mas você vai olhar o lar que ela foi criada, só tem agressividade, só tem dureza. Como é que você queria que ela fosse um doce de pessoa? Difícil ser um doce. Ela pode até se educar mais na frente e se tornar uma pessoa mais doce. Mas ela conviveu com agressividade, é difícil. Então cuidado. Não é espírito, é coisa de água. Considerando, porém, nossa origem comum, não somos todos filhos do mesmo pai?
somos todos filhos de Deus. Então, quem julga é Deus. Quem julga é Deus. E Ele sabe por que julga e como julga. Nós não sabemos. Né? E estamos assim em condições tão diferentes, né? Cultural, mas né? Na essência nós somos iguais. Nascemos simples e ignorantes, estamos evoluindo, todos nós. Uns mais evoluídos, uns menos evoluídos, com a sensibilidade mais aguçada, outros ainda se dizem uma porta, não percebem nada, mas é natural, natural. Nós estamos em evolução, né? Não vamos esquecer uma coisa. Jesus disse assim: vai ser mais exigido aquele que mais recebeu, né? Muito será cobrado daquele que muito recebeu, né? Cada um. Mas é o seguinte, então, ó, com o que nós já temos, desenvolvemos, nós vamos ser cobrados pelo que nós já temos de conhecimento, não pelo que nós não temos, tá bom? Aí o Emmanuel fala assim, ó, a lógica e o bom senso nem sempre se compadecem com argumentos teológicos imutáveis. Céu e inferno, né? Argumentos teológicos imutáveis. Bonzinho vai para o céu, ruim vai para o inferno, né? Marromeno, purgatório. É a região maior que existe, né? Certo? Não, esquece isso, não existe isso. São regiões apropriadas para nosso teor vibracional, né? Não dá para a gente conviver com o Emmanuel, por exemplo. Porque o Emmanuel vai conversar com o Chico Xavier lá no plano espiritual, ele não fala. Ele só mentaliza, né? E o Chico entende, né? Enquanto que se a gente vai ficar lá, como esses caras estão conversando, não, estão os dois com a boca fechada, né? E eles estão lá no maior papo, né? E a gente fica irritado. Então, eu vou onde o pessoal fala, a boca, né? Que escuta, é assim que vai acontecer. Então, a gente não vai se sentir bem onde não é propício para nós, né? Então, veja bem, ó, o fato de você acreditar nisso ou naquilo não muda as leis divinas. As leis divinas são imutáveis. Então, não pense que por o católico acha que vai para o céu, que ele vai para o céu, e você que acha que é plano espiritual, que você vai... Não, todo mundo vai para o mesmo lugar. Não é porque ele acredita ou não acredita. A dificuldade dele vai ser maior se você que está aqui não só ficar ouvindo eu falar, mas pensar nisso, refletir sobre isso. Né? Pesar a cada momento, a cada ação da sua vida, pesar. Eu estou fazendo certo? Estou fazendo errado? Né? E não achar que pode fazer tudo o que quiser e no final do mês confessa, seus pecados estão perdoados, reza 10 Pai Nosso e está liberado. É um equívoco. Cuidado com os equívocos. Né? Então, só Deus mesmo é que sabe julgar. E Ele julga com muita sabedoria, né? E outra coisa que eu acho interessante a gente pensar, que muitas vezes a gente nunca, muitas vezes não, 99,9% das vezes a gente nunca está contente com a nossa situação. Podia ser tudo diferente, menos do jeito que é. Estou errado? A gente está sempre insatisfeito. Ah, se eu estou feliz com isso, mas tem isso que me atrapalha, tem aquilo, tem aquele outro. Não saiu do raio, não. A gente sempre quer mais, sempre quer algo diferente do que nós temos. E eu lembro do que eu comentei aqui um dia que eu vi aquele Haroldo Dutra falando, né? Que ele foi para uma cidade pequena quando ele começou como juiz, né? Ele foi visitar um lar lá de meninas que estavam desamparadas da família, né? Mãe solteira, aquelas coisas, e era um lar de freira, né? Católico. E a freira perguntou, tá bem aqui, doutor? Não sei o quê. Eu falei, eu estou aqui porque me puseram, mas não estou satisfeito, né? Ela falou uma coisa para ele bonita que me marcou aquilo, né? O Marcelão gostou também. Ela falou assim, ó, que nós temos que florescer onde Deus nos plantou. Bonito isso. Então, onde você está, acredite, é o melhor lugar para você naquele momento. Pode não ser amanhã. Não estou dizendo que porque você está aqui, você tem que viver aqui o resto da vida. Não, não é isso.
Mas onde você estiver, ali, naquele instante, é o melhor momento para você, a melhor situação que você pode ter. Então faça ali o seu melhor. Faça ali o seu melhor. E você vai ser uma pessoa realizada. Então eu termino, né, dizendo para vocês, né, convidando todo mundo que quiser, né, para avisar as pessoas que a partir do ano que vem, em janeiro, não sei quando vai começar, sábado, 4h30 às 6, a gente vai estar estudando a primeira obra da série, que é Nosso Lar, né? O estudo, todo mundo vai estar aprendendo, ninguém é melhor que ninguém, né? Sempre tem um para falar, que cabe ao palhaço aqui, certo? Mas não quer dizer que eu sei, tá? Eu vou estar aprendendo junto com vocês, né? Porque ler é uma coisa, estudar é outra. Vocês perceberam que eu li um pedaço do prefácio, quase 1 hora, tem gente já fulminando aqui, que quer que acaba, né? Então, vê quanto dá para se falar numa obra inteira, um livro inteiro, então, né? Então vai ser começa em 2021, termina quando a gente desencarnar, né? Mais ou menos assim, né? Porque quem estudar essas obras vai estar se libertando de conceitos limitantes. Ai, isso pode, isso é pecado, isso não é. A gente vai ter a chance de, com esse conhecimento, se libertar de muitas limitações, né, que nós temos. E aí não vai mais haver espaço para nós, para essa ideia de céu ou inferno, né, no nosso psiquismo. A gente vai começar a entender que nós construímos o nosso futuro, né? Nós estamos preparando uma casa, um lar para nós lá no plano espiritual. E como será esse lar? Vai ser pelo que você tiver feito aqui. Tá bom? Desculpem aí a improvisação que foi feito no dia de hoje. Tá bom? Ótimo. Muito obrigado. Muito bom.